Hallo Aleia Shabab, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a principal fonte de conhecimento na religião islâmica, o livro que é o Código de Conduta Moral e Religiosa de quase 2 bilhões de pessoas no mundo, o Alcorão. Primeiramente eu quero mostrar para vocês como é um Alcorão. Ele se lê da direita para a esquerda, porque a língua árabe é lida da direita para a esquerda, e isso é um Alcorão na língua árabe. Para os muçulmanos, a existência do Alcorão é um milagre por si só. O livro é a obra-prima da literatura árabe, isso é um consenso entre qualquer estudioso. E para vocês entenderem um pouco do que é o Alcorão, eu proponho um exercício mental para vocês. Imagine que eu peço para você escrever um livro. Eu estou encomendando um livro de você, porém existem algumas regras para esse livro serem feitos. Por exemplo, a palavra homem e a palavra mulher devem aparecer o mesmo número de vezes no livro inteiro. De forma similar, deve aparecer o mesmo número de vezes as palavras céus e terra, anjos e Satã, vida e morte, benfeitor e corrupto, tragédia e graças, caridade e prosperidade, provação e paciência, medo e esperança, justiça e injustiça, perto e longe, malefício, benefício, castigo, retidão, recompensa, sol, luz, sombra, plantas, crescimento, frutos. Além disso, existem mais alguns detalhes importantes. A palavra dia deve aparecer 365 vezes. A palavra dias, no plural, 30 vezes, o número de dias em um mês. A palavra mês deve aparecer 12 vezes. As palavras terra e mar devem aparecer na mesma proporção em que existem no planeta Terra. Então, por exemplo, a palavra mar pode aparecer 32 vezes e a palavra terra apenas 13 vezes. Obviamente, o livro não pode ser uma salada de frutas aleatórias. Ele precisa versar com coerência e consistência sobre os mais diversos assuntos, como política, filosofia, higiene, religião, adoração, história e etc. E a mensagem deve ser coerente do início até o fim, mantendo o mesmo fio da meada. E o mais importante é, você só termina de escrever esse livro quando você morrer, então você não pode parar de escrever quando você sentir que a obra está pronta e também não vai ter nenhuma chance de revisar o livro ao fim. Como bônus, o livro deve ter sua beleza poética reconhecida por todos os grandes estudiosos da língua na qual ele foi escrito. Difícil, né? Pois o Alcorão apresenta todas essas características e muitas outras que sequer dá tempo de eu falar aqui. Um aspecto interessante de se pontuar é que muitas pessoas pensam que foi Maomé, quem escreveu o Alcorão, mas isso não é verdade. Algumas religiões consideram que seus livros religiosos são obras inspiradas. Isso quer dizer que são obras que foram escritas por humanos, porém sob inspiração divina. O Alcorão não é assim na crença islâmica. O Alcorão é um livro revelado, o que quer dizer que Deus é quem planejou e arquitetou o Alcorão e revelou ele ao profeta Muhammad, que simplesmente repetia as palavras para todo mundo. Por isso o Alcorão está em primeira pessoa. Deus fala dele mesmo e se expressa diretamente conosco pelo Alcorão. Pelo fato de que o Alcorão é considerado sagrado pelos muçulmanos, já que foi Deus quem revelou, Deus pronunciou essas palavras, nós temos algumas práticas com o Alcorão por respeito. Por exemplo, nós não podemos entrar no banheiro com o Alcorão. Nós também não podemos colocá-lo no chão. Em geral a gente coloca em cima de um tapete, em cima de um suporte. Isso por respeito. Se ele está numa prateleira, em geral a gente tende a deixar na parte mais alta da prateleira, não ali escondidinho. Tudo isso é uma forma de respeito ao Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Outro detalhe importante é que o Alcorão foi revelado no século VII e se manteve até os dias de hoje como um livro inalterado. Isso quer dizer que todos os Alcorões do mundo, desde o século VII até hoje, são exatamente iguais. Nenhuma palavra muda. Mas para isso, a gente considera como o Alcorão de verdade só os Alcorões da língua árabe, que é a língua na qual foi revelado. Então nós temos certeza que Deus disse aquela palavra. As traduções muitas vezes acabam modificando o sentido das palavras, então as traduções não são consideradas exatamente um Alcorão, elas são traduções dos significados dos versículos do Alcorão. A palavra Alcorão vem do árabe al-Qur'an, que significa a recitação. Isso porque ele foi revelado de forma recitada entre os anos 609 e 632 da era cristã. O Alcorão foi revelado por Deus através do anjo Gabriel ao profeta Muhammad. Na época, o profeta Muhammad tinha 40 anos de idade e ele vivia na cidade de Meca, que é
atualmente localizada na Arábia Saudita. Muhammad tinha o costume de, às vezes, se afastar da cidade e ir para a área de montanhas e cavernas ao redor de Meca para poder meditar e ter seu momento de espiritualidade. Em uma dessas vezes, quando ele tinha 40 anos, ele foi abordado pelo anjo Gabriel, que disse a ele: Iqra, leia. E o profeta Muhammad, que era iletrado, como a maioria da população na época, respondeu que não sabia nem ler nem escrever. O anjo Gabriel então continua: Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Leia em nome daquele que te criou. E assim são revelados os primeiros 5 versículos do Alcorão nesse dia. O Alcorão é dividido em 114 capítulos, que falam sobre os mais diversos tópicos, sobre alimentação, sobre política, jurisprudência, adoração, sobre Deus, histórias de profetas. Tem muitas histórias em comum com a Bíblia, a história de vários profetas, como Abraão, como Adão, como Noé, José, Moisés e até mesmo Jesus. A mãe de Jesus, Maria, é a única mulher mencionada pelo nome no Alcorão, e um capítulo do Alcorão é inteiro homenageado a ela e leva o nome dela, é o capítulo Maryam. O Alcorão fala sobre os mais diversos assuntos, sobre casamento, regras, herança, tudo, conta histórias, mas o tópico central que unifica a obra inteira é o conceito da unicidade de Deus. Nós muçulmanos acreditamos que Deus é único, sem nenhum tipo de parceiro, ele nunca gerou, nunca foi gerado. Dentre todas as línguas do mundo, o árabe é a língua que se manteve mais similar à sua versão medieval. O árabe falado hoje em dia nos países árabes é extremamente similar ao árabe do Alcorão, o árabe que foi revelado no século VII. Isso não acontece com nenhuma outra língua. Se você pegar, por exemplo, o inglês medieval e o inglês moderno, você vai ver que são línguas completamente diferentes. O inglês medieval ele era muito mais parecido com o alemão, por exemplo, do que com o inglês. Porém, os muçulmanos fizeram tanto esforço para preservar a unicidade do Alcorão, para preservar o Alcorão tal como ele era, e ele foi preservado como núcleo das sociedades árabes de certa forma, que isso se refletiu na língua falada. Nós temos relatos, por exemplo, nos primeiros anos do Islã, de pessoas viajando de uma cidade para outra, simplesmente para estudar e ter certeza exata, às vezes de 1, 2 palavrinhas ali no Alcorão, que a pessoa queria saber qual o contexto exato e preciso no qual essa palavra era utilizada. Isso porque os muçulmanos levaram muito a sério cada palavra, afinal, foram palavras que foram reveladas pelo próprio Deus. Também é seguro dizer que o Alcorão fez uma coisa que nenhum outro livro nunca fez. Ele mudou a forma como a língua era usada antes e depois dele. Nesse curto período de tempo de 23 anos no qual o Alcorão foi revelado, ele conseguiu mudar de significado diversas palavras que eram centrais na cultura árabe. Várias palavras tiveram seu significado alterado por conta do Alcorão e pouquíssimas pessoas sabem disso. Vou dar só alguns exemplos para não ficar muito extenso. Mas um exemplo é uma palavra muito utilizada tanto no árabe moderno quanto utilizada antigamente, que é a palavra karim, ou o feminino karima. Hoje em dia nós costumamos traduzir a palavra karim como caridoso ou generoso, mas o sentido original era uma pessoa durona, uma pessoa osso duro de roer, sabe? Uma pessoa que nunca volta atrás nas suas palavras. Uma pessoa que nunca admite estar errada, porque ela é uma pessoa incisiva, ela vai pra frente, ela vai com tudo. Pra vocês terem uma ideia, textos antigos árabes se referem como karim, uma pessoa que, por exemplo, conseguia beber grandes volumes de bebida alcoólica sem passar mal, uma pessoa que aguenta beber seu drink. Ser karim era honrar sua família, honrar sua tribo, é ser alguém forte, alguém confiável. Isso era muito importante para um árabe pré-islâmico. E logo nas primeiras revelações do Alcorão, Deus diz: Iqra wa rabbuka al-akram. Leia, e o teu Senhor é o mais karim. Akram, ele é o mais karim do que os outros, que hoje em dia nós lemos como mais generoso. Então Deus muda a cosmovisão do povo árabe entre uma coisa tão importante quanto ser karim, não significa mais ser uma pessoa bruta, ser uma pessoa, sabe aquele machão de interior? Não é mais isso. Agora, ser uma pessoa karim é quando você faz o seu jantar, você vai lá e dá um pouco pro seu vizinho. Se você tem um pouco de dinheiro sobrando, você dá para alguém que está passando necessidade. Isso é ser generoso. O Alcorão, em 23 anos, conseguiu mudar o significado dessa palavra. Outro exemplo é a palavra jahl, jahiliya, que é uma palavra muito usada pelos muçulmanos e a maioria não sabe que é uma palavra que tinha um sentido completamente diferente antes. Hoje em dia, nós usamos essa palavra no árabe
como sinônimo de ignorância, falta de conhecimento, o oposto de ilm, que seria conhecimento. Para os árabes pré-islâmicos, ser jahl era ser macho, sabe? Era ser macho e não fugir da luta. Ser jahl é parte do que é de ser karim. Para você ser karim, você também precisa ser jahl. Inclusive, era uma coisa muito associada a heróis. Há poesias árabes pré-islâmicas em que o herói, por exemplo, diz: se alguém mexer comigo, eu vou pra cima dele de uma forma tão jahl que ninguém nunca viu alguém mais jahl no mundo. Ninguém usaria isso hoje em dia, porque hoje em dia nós usamos as palavras jahl como falta de conhecimento, como ignorância, nesse sentido mesmo. Ninguém vai falar, né, se você mexer comigo, eu vou pra cima de você com tanta burrice que você nunca viu antes na sua vida. Ninguém vai falar isso. Então, quando no Alcorão Deus se refere aos árabes pré-islâmicos como o povo da jahiliya, o povo da ignorância, ele não quer dizer simplesmente que é um povo iletrado. Ele quer dizer que é um povo que não sabia controlar sua raiva, não sabia controlar seus instintos. E isso porque eles viviam em uma época de ignorância. Mas agora a verdade tinha sido revelada e isso não era mais necessidade. Agora, ser karim é ser uma pessoa generosa, é ser uma pessoa caridosa, é ajudar o seu irmão, é ajudar o seu parente, a estar sempre com a sua família. Ainda é honrar sua tribo, honrar sua família, que já eram princípios antes e continuam sendo agora. Mas ele torna esses princípios uma coisa muito mais palatável. O Alcorão inteiro gira em torno do conceito de taqwa, ter consciência da existência de Deus. Essa palavra era uma palavra quase nunca utilizada pelos árabes pré-islâmicos, e nos únicos poemas, nos únicos textos em que nós encontramos essa palavra escrita, ela era um verbo utilizado, por exemplo, quando você tem uma guerra e você se esconde atrás do seu escudo. O verbo de você se esconder atrás do seu escudo era chamado taqwa. Hoje em dia, taqwa é ter confiança em Deus, confiança plena em Deus, é ter consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Essas palavras e muitas outras foram alteradas em um tempo super curto, simplesmente pelo Alcorão. O Alcorão mudou a cosmovisão, ele mudou a visão de mundo que os árabes tinham dele mesmo. O Alcorão mudou a gramática árabe, ele mudou a semântica árabe, ele mudou o significado de diversas palavras em árabe. Essas palavras foram completamente redefinidas, o que redefiniu também o modus operandi do povo árabe. Isso definiu o que era o orgulho árabe, aquele orgulho beduíno. Tudo isso foi redefinido pelo Alcorão nesse curto espaço de tempo, algo que nenhum outro livro nunca foi capaz de fazer. Bom, esse é um pequeno resumo do que é o Alcorão e o que ele representa para os muçulmanos, como ele impactou a sociedade islâmica, a sociedade árabe de forma geral, como ele impactou na história, na preservação da língua árabe e também na modificação da língua árabe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de deixar um joinha nesse vídeo, compartilhe nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, o que você aprendeu de novo, as suas curiosidades. Se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nesse vídeo, assim como sugestões para os próximos vídeos também. E até a próxima!